3 erros que você não quer cometer para você não perder tempo na hora de aprender inglês, para você não se frustrar, não criar bloqueios, achar que inglês não é para você. Porque afinal de contas, se você fala português, você é 100% capaz de falar inglês. Você só precisa das estratégias certas e de fugir desses 3 erros. Vem comigo então? Qual que é o erro número 1 que infelizmente te ensinam lá fora? É você começar a aprender inglês estudando gramática, começar fazendo aulas de inglês num curso que vai te ensinar a teoria num livro, um livro caro, mas assim, topíssimo. Não perca tempo com isso, ou aplicativos até que fica te ensinando a gramática ou palavras soltas que simplesmente o seu cérebro não foi programado para aprender. Anota isso. O seu cérebro, a sua mente, não quer aprender teoria, não quer aprender a gramática. Ele quer se conectar com as pessoas, ele quer se envolver com pessoas, com histórias. Por quê? Quando você se envolve com histórias, você desperta os três pilares da fluência, que é o sentir, o entender e o se expressar. Seja falando, seja escrevendo, como for. Então, a gramática é somente um pilar do entender, do estudar a teoria. Estudar gramática é como, basicamente, beber água. Vou te dar aqui um exemplo. Meu copo tá meio sujo, mas olha. Se eu tô com sede e quero beber água, eu vou num lugar pedir hidrogênio e oxigênio para fazer uma mistura mirabolante para beber água? Não. Por quê? Não faz sentido. Eu não tenho capacidade nenhuma de ficar fazendo misturas químicas para fazer água. Eu vou morrer de sede. Mas se eu for direto na fonte certa, pegar a água direto na fonte, a água pronta para beber, e colocar no meu copo para eu poder beber, eu vou conseguir matar minha sede. O mesmo é com o inglês. A gramática é como se fossem os componentes. O hidrogênio, o oxigênio, é aquilo muito técnico. Você não precisa para sobreviver, você não precisa saber, você precisa da fonte real. Então não foque mais em aprender a gramática, não comece por ali. A gramática é importante depois para você entender algumas coisas, ter clareza como que funciona. Mas para não criar bloqueios e você pensar, eu não tenho dom para aprender inglês, não comece aí. Se preocupe em se envolver com histórias que você gosta, histórias que te façam sentir bem, histórias que você consiga entender. Aí você pensa assim, mas Alessandra, como que eu vou entender histórias em inglês? Eu não sei nada de inglês ainda. Músicas que você gosta, você tem acesso à tradução pronta já aqui no YouTube, em outros sites como Letras, Vagalume. Você pode ver a tradução que outras pessoas fizeram para você entender o que está acontecendo. Isso você já começa a criar um atalho para ter resultado mais rápido, porque você não vai ficar perdendo tempo deduzindo, adivinhando o que as pessoas estão falando. Então, com a música você se envolve, você desperta sentimentos, você entende, você é capaz de se expressar, porque você pode cantar junto. Séries e filmes do mesmo jeito, você se envolve com as pessoas, com a história, e você entende porque você tem acesso às legendas em português e você pode se expressar ligando o seu papagaio, que é imitando palavras que você entender, por exemplo. É só um detalhe, é só uma estratégia que você pode seguir. Então não comece pela gramática, comece se envolvendo com histórias. Erro número 2. Ter contato com o inglês 1-2 vezes por semana. Não adianta. Se você quer ser fluente, você não precisa separar um dia em que você vai ter 1 hora para estudar inglês. Isso às vezes pode te impedir de conquistar a fluência. O que você realmente precisa? Você precisa de constância. É igual dormir. Se você não dorme uma semana inteira, você não fica bem. Você precisa dormir. Então, se você não consegue dormir a noite inteira, mas se você conseguir tirar cochilos, já é o suficiente para renovar suas energias, né? Com o inglês da mesma forma, se você não tem tempo de 1 hora de estudo, não tem problema. Se você se envolver com uma história, em inglês como música, séries, filmes, mesmo que seja 5 minutos por dia, todos os dias, você vai desenvolver a sua fluência de uma forma muito mais leve e mais tranquila. Então, não caia nesse erro de você ter contato com o inglês uma vez ou outra quando você tiver tempo. Você tem tempo enquanto você lava a louça, para ouvir música, você ia olhar a tradução de vez em quando, você tem tempo de ouvir música enquanto você está no banheiro, fazendo suas necessidades, quando você está no carro, quando você está indo para outros lugares. Ouvir música, assistir 5 minutos de série. Se você encontrar as histórias certas, aquelas histórias que naturalmente te atraem, nada nem ninguém mais vai te segurar, certo?
E o terceiro e último erro que você não quer cometer é não treinar os 3Ds da fluência. Que 3Ds são esses, Alessandra? Você precisa se divertir com o inglês. Ao invés de focar em estudar o inglês inicialmente, você vai focar em se divertir. Por quê? Assim você não vai faltar motivação. Ninguém está motivado todos os dias para estudar inglês, mas todo mundo acha uma forcinha ali para ouvir música, para assistir série, para assistir filme. Então, foque em se divertir com o inglês. Mas não basta se divertir, senão todo mundo que escutasse música em inglês já estava falando, né? Todo mundo que assistisse séries também já estava falando. Você precisa descobrir significado, vendo tradução, descobrir coordenação motora, ou seja, começar a tentar imitar os sons da música, imitar palavras na série, descobrir as palavras escritas, ou seja, você pode pegar a letra da música, ler e copiar, escrever, você vai descobrir. E depois desenvolver. O terceiro D da fluência é o desenvolver. Como assim? Você descobriu o significado, você descobriu os sons, você descobriu ali a leitura. Agora é hora de você desenvolver a sua fluência, de você conectar o seu sentir com o seu entender, com o seu se expressar. Você vai, por exemplo, falar uma frase da música em voz alta, sentindo aquilo ali. Então, imagina que você está numa peça de teatro que você tem que falar aquilo ali com emoção. Sinta, entenda, você vai entender o que você está falando, você já viu a tradução, e fale em voz alta, não simplesmente fale na sua mente. Você precisa desenvolver sua coordenação motora para falar, para escrever, faça o que for. O importante é você se divertir, descobrir e desenvolver. Agora que você descobriu esses 3 erros, me conta aqui nos comentários quais deles você não vai cometer mais, ou me conta o que você achou, por onde que você vai começar e se você tem uma dúvida também. Obrigada pela sua participação. Se você gostou, deixa a sua curtida. Para ficar fluente, se inscreva no meu canal e eu te encontro no próximo vídeo.